Olá a todos que nos estão a ver a gravação. Vamos dar início à aula da quinta-feira, a primeira aula do ano, e vamos falar de um super óleo essencial que é o incenso. Também é conhecido como olíbano, por causa do nome da, da árvore. Chamam-lhe muitas vezes olíbano. Aliás, em brasileiro é olíbano, mas eu acho que em Portugal não, é incenso. Não sou capaz de ter essa resposta super ah, confirmada, mas vamos então entender. A minha ideia é dar-vos a conhecer de onde é que ele vem e dar-vos a conhecer porque é que é tão importante este óleo essencial. Então, vamos ver. Há uma das coisas que nós falamos muito e eu acho que vocês cada vez mais têm isso, ouvem isso por todos os lados. Existe uma sobreexploração do incenso, ok? O incenso é uma resina, tira-se de umas árvores e essa resina tem que ter, ou seja, tu podes fazer a recoleção dessa resina, mas depois tens de deixar 1 ou 2 anos a árvore sem fazer uma recoleção outra vez. É este período que não se tem dado agora à produção de incenso e por isso é que os ecossistemas estão basicamente a colapsar. Por isso é que nós temos que ter muito cuidado de onde compramos o óleo essencial de incenso. Vamos ver como é que isso funciona. Então, o óleo essencial de incenso, tu tiras a resina e forma como umas lágrimas. Depois tu podes usar isso. Aliás, foi usado durante muito tempo em cerimónias religiosas, em enterros e também é usado nos temascais. Portanto, é usada a resina seca, certo? E foi tão importante que aqui até estava uma fábula que apareceu no Popular Science Monthly de Appleton, mas back in the times, em 1896. Era tão valioso, mais que o ouro. Então, os mercadores de Sabarian inventavam histórias fabulosas de que era protegido por dragões, que só o seu hálito matava todas as pessoas que se aproximassem da árvore. Então, cresceu com fábulas a produção de incenso. Vem de 4 espécies diferentes, todas são Boswellia, mas são a Carteria papilífera, a Variana e a Sacra, ok? São todas Boswellia. Então temos sempre Boswellia. Aqui nós só temos escrito Boswellia porque vem de 2 Boswellias diferentes. Estas são transmitidas de geração em geração. Como é que isso significa? Por exemplo, aqui no México há uma coisa que nós chamamos as propriedades ejidales. Continua a existir um tipo de propriedades em que, por exemplo, tens a privada e tens a pública. Nós conhecemos isso em Portugal. A Ridal, o que é? São propriedades que pertencem à comunidade. Então, tal e qual como os maias têm este tipo de organização, ou seja, a terra é de quem a trabalha, não tem realmente um dono, o dono é de toda a comunidade. Aqui no que na recoleção de incenso também funciona assim, é por direito tribal. Então vai de geração em geração. E isto é o mais bonito. E por isso é que também se entende que não deves, por exemplo, se tu queres, ok, eu quero fazer o meu óleo essencial de incenso, realmente não deves comprar estas áreas. Estas áreas pertencem às comunidades e têm um conhecimento, ou seja, imagina, todas as crianças vão com os seus pais fazer a recoleção de incenso, ou seja, eles sabem isso como sabem comer. É uma coisa que vem de geração em geração. É um conhecimento que é quase impossível que eu ou tu vamos e tenhamos esse conhecimento. E tem muita presença de mulheres. Então são as mulheres que estão em grande parte deste processo. Qual é o papel do Terra para contrastar com o que está a passar, que é a sobreexploração destes ecossistemas? É a iniciativa de co-impacto. Então, basicamente é pagar um salário justo aos trabalhadores. Porquê é que isto é tão importante? Bem, obviamente para a economia familiar dos trabalhadores, mas também para não fazer com que eles venham sobreexplorar as árvores, ou seja, com que venham recoletar uma e outra vez, sem ter em consideração a saúde da própria árvore. Depois, apoia iniciativas de sustentabilidade para proteger esses ecossistemas. E também outra das coisas que está a fazer nestas áreas, porque nós estamos a falar aqui, por exemplo, da Somália, é trabalhar com os clãs,
com os líderes desses clãs, para fazer escolas para levar as crianças a ter uma educação. Então, estes são os principais projetos que temos, ou seja, realmente não é que a Terra tenha projetos em todas as áreas onde opera, porque, por exemplo, temos, ou seja, a Terra trabalha com agricultores em França, não é uma população que necessite ajuda na educação, porque já tem, mas há muitas outras áreas, como por exemplo Madagascar, Somália, etc., que do Terra sim vê que há uma necessidade que ninguém está a suplementar e por isso apoia nesse sentido. Vamos a uma parte que eu adoro, a química. Ok. Sabemos que os óleos essenciais são compostos por moléculas químicas orgânicas, certo? O que é que são isso? São basicamente cadeias de carbono. Essas cadeias de carbono, há várias, estamos a falar de terpenos, podem ser monoterpenos, sesquiterpenos, diterpenos, etc. Realmente, quando falamos em óleos essenciais, falamos em monoterpenos e sesquiterpenos. Já os diterpenos podem existir em muito poucas quantidades. Porquê é que não existe mais? Porque há uma característica destes compostos químicos que estão nos óleos essenciais. Todos são voláteis. E os diterpenos não são tão voláteis. Aliás, há muito poucos que conseguem ter essa capacidade. Então nós só falamos monoterpenos e sesquiterpenos. Porquê que isto é importante? Os monoterpenos são coisinhas pequenininhas, certo? Moleculinhas pequenininhas, chamamos compostos pequeninos, porque são formados por mais de um átomo. Normalmente têm carbono, oxigênio e hidrogênio. E o que eles vão fazer é entrar diretamente no nosso sistema. Então eles conseguem entrar pelas membranas celulares sem nenhum problema, ok? Esse é o seu superpoder. Agora, os sesquiterpenos são muito mais complexos. São tão complexos e são todos assim, cheios de voltinhas e sobrevoltinhas e têm 15 carbonos em vez de 10, então são muito mais pesados e não conseguem entrar dentro das células. Porquê que é importante existir este tipo de terpenos dentro de um óleo essencial e dentro do nosso organismo? Porque eles têm a capacidade, sim, de ficar na membrana celular e trabalhar com as proteínas. Agora, qual é a importância das proteínas? Toda, ok? Todos os nossos processos químicos são feitos por proteínas. Por exemplo, vamos falar de um processo químico que é a apoptose. A apoptose é muito importante, como tudo tem que haver um balanço, certo? Eu não quero que todas as minhas células tenham apoptose, senão estou a ter um problema. Então, basicamente isso é um sinal de uma doença autoimune, mas eu quero que algumas células minhas tenham apoptose. Então, por exemplo, quando eu tive cancro, eu aplicava sempre incenso. Porquê que aplicava o incenso? Pela sua presença de sesquiterpenos. Então, o incenso tem a capacidade de entrar, ou seja, de acoplar-se à membrana celular e agarrar proteínas específicas para devolver às células cancerígenas uma propriedade que elas perderam, que foi justamente a apoptose. Para quem não sabe o que é a apoptose é a capacidade de uma célula matar-se a si mesma se não está a fazer algo que devia fazer. Então as células cancerígenas perdem essa capacidade e o que faz o incenso é devolver essa capacidade. Então realmente diz o incenso é anticancerígeno, pois sim e não, o incenso não vai matar nenhuma célula, não faz isso, não tem essa capacidade, mas sim tem a capacidade de devolver às células essa apoptose, por conseguir agarrar a proteína. Outra coisa que fazem os sesquiterpenos é, como são tão complexos, são muito bons a agarrar tudo, certo? Agarram tudo o que esteja aí no ar, mas neste caso no nosso sistema, no plasma aí. O que é que eles agarram também? Os radicais livres. Por isso, têm grandes propriedades antioxidantes. E é assim que o incenso vai ajudar-te no teu sistema imunitário. Ou seja, o incenso trabalha muito diferente de um on-guard. O on-guard trabalha muito mais a matar realmente os vírus e as bactérias. O incenso trabalha muito mais com as nossas células. Os dois têm funções diferentes, mas os dois apoiam o nosso sistema imunitário, por isso é tão bom inseri-los na nossa rotina. Basicamente, o que nós queremos aqui é estar sãos. Então, temos que conseguir ter uma forma de não ficar doentes. Não sei se vocês sabem, mas na Ayurveda, pois basicamente todas as famílias, ou seja, as famílias ricas, tinham um médico, certo? Esse médico recebia um salário. A única vez que esse médico não recebia um salário era quando uma pessoa da família ficasse doente. Porquê? Porque aí
segundo as pessoas, diziam que pois, este médico não teve a capacidade de manter-nos saudáveis. E então deixa de receber. Acho que é uma forma muito mais positiva de ver a nossa saúde, certo? Nós temos que velar por estar saudáveis, não arranjar forma de combater uma doença quando já a temos. Uma das coisas que também o incenso tem são muitos monoterpenos alquenos. Aqui já estou a falar de famílias famílias de compostos químicos, ok? Basicamente, as famílias de compostos químicos estão diferenciadas pelas suas formas. É como imagina os vários triângulos, certo? Podes ter triângulos de distintos ângulos, mas tu identificas todos como são triângulos, identificas todos como são quadrados, como são retângulos, etc. Certo? Da mesma forma, temos as famílias de compostos químicos orgânicos. Alquenos é uma das famílias. Depois há os álcoois, há os ésteres, há os alquenos e ésteres, etc. Certo? Então, o que é que nós vamos ter? Porquê que isto é importante? Por exemplo, os ésteres são muito importantes para acalmar. Conseguem dar-nos balanço. E também são bons para reduzir as manchas na pele. Então, têm uma propriedade muito, muito importante para a pele. Já os álcoois são muito melhores em antioxidantes. E aqui é interessante também ver uma coisa. Cada um destes, por exemplo, um éster pode ser monoterpeno ou sesquiterpeno. Então já tem as qualidades dos monoterpenos e sesquiterpenos, mas com as qualidades dos ésteres, ou seja, é uma agrupação. Eu falo sempre assim meio espanhol, porque é tudo o que falo na vida, então quando falo português já me misturo tudo. Também vão apoiar no sono, então também são bons para acalmar e também apoiam o sistema cardiovascular. Já o éter apoia o sistema respiratório, a aparência da pele, que aparece outra vez, e função imunitária. E os alquenos também são muito bons para a pele, também são antioxidantes, a resposta também ajudam na resposta anti-inflamatória e têm esse aroma edificante. Ok? Por exemplo, e aqui já vamos uma e outra, cada vez vamos indo mais específico na composição química. Porque o incenso tem 65 compostos químicos diferentes. Então é muito importante entender a complexidade deste óleo essencial. Como vocês veem, só o facto desta composição ser de ésteres, álcools, éteres e alquenos, já conseguimos ter aqui uma quantidade de propriedades do óleo essencial que ajudam-nos a compreender porquê e quando é que o vamos usar. Vamos ver, limoneno. Limoneno é uma aula sobre limoneno. O limoneno realmente é. E eu não sabia que era tão bom até ter encontrado aquele estudo científico. Mas o limoneno apoia o metabolismo, excelente para a limpeza, é excelente para uma série de processos, desde ajuda-te com a glicémia, ajuda-te com também processos autoimunes, é muito bom para o sistema imunitário, para o sistema nervoso e para o sistema respiratório, é excelente para o sistema respiratório o limoneno. O limoneno é um dos químicos mais estudados, por exemplo, na China, por causa dos problemas respiratórios. O beta-cariofileno é sesquiterpeno portanto, o limoneno é um monoterpeno, este é um sesquiterpeno. Este é muito bom para a pele e é muito bom para o sistema digestivo e circulatório. E o alfa-pineno? O alfa-pineno é um monoterpeno, outra vez, sistema cardiovascular e função celular. Então, vê como é que tu podes usar o óleo essencial de incenso. Por exemplo, eu uso o óleo essencial de incenso eu basicamente tenho uma mistura feita já com óleo de jojoba e tem incenso. É uma das coisas que tem, é incenso. Eu, por exemplo, sim tomo incenso, mas tomo nas pastilhas DDR que já têm o incenso. Então, o incenso para mim é um óleo que eu vou sempre estar a ocupar no meu dia a dia, porque eu sei que isso vai me ajudar de múltiplas formas. E isso que não falámos das formas espirituais, etc. Ou seja, o incenso é o óleo da verdade, é o óleo da conexão divina. Então é um óleo muito bom para usar se vais meditar. Vamos ver como é que tu podes usar isso. Para a pele, vais usar se tens manchas, se tens rugas, se tens qualquer tipo de imperfeição. Literalmente, se tens por exemplo, um eczema, se tens qualquer problema na pele, o incenso é excelente. Também é muito bom para varices e também é muito bom para qualquer tipo de imperfeição que tu possas ter. Então podes usar no teu creme ou no teu óleo vegetal. Como é que tu vais usar isto? Se tu tens um creme que eu te sugiro que seja neutro, sem cheiros e obviamente, por favor, sem parabéns e sem nenhum químicos, se queres aprender mais sobre químicos, temos uma aula sobre químicos
que ensina exatamente o que é que têm todos os cremes, o que é que têm todos aqueles produtos que tu podes ter em tua casa, que realmente estão basicamente a provocar com que tu tenhas doenças em vez de bem-estar. Então, eu aconselho que sejam sem químicos e seja neutro. Aí, quando estamos a falar de um creme, tu por cada 50 gramas vais pôr 8 gotas. Obviamente que podes pôr, por exemplo, 4 gotas de incenso e 4 gotas de lavanda, certo? Então, esse também é uma mistura muito boa, porque a lavanda é muito boa para hidratar a pele, a lavanda é muito boa para acalmar, então tens vários benefícios num só creme. Ou então podes pôr, por exemplo, a mistura Ouchis, que é o incenso, a lavanda e o tea tree. Porquê? Porque o tea tree desinfecta, então vai tirar as células mortas, vai trabalhar um pouco na limpeza, ok? Então, podes fazer várias misturas. Eu agora, por exemplo, gosto muito de meter também a mandarina, que ganhámos aí. A mandarina foi um óleo grátis e é mandarina amarela e adoro. Obviamente só posso usar à noite porque é um cítrico, mas é excelente para manchas. Eu vivo aqui na praia, é excelente viver na praia, mas devo-vos dizer que faz muitas rugas. Mas é excelente, ok? De outras coisas que podes usar, articulações, é bastante importante, de verdade. Ou seja, eu sofro de tendonites nos joelhos, e o meu companheiro foi operado ao pulso e também é uma operação que não correu bem, não foi bem feita e tem dado muitos problemas. O que é que nós pomos? Realmente daí nós pomos por capas, vamos então entender o que é isto por capas. Por capas é, eu meto um óleo, depois meto outro óleo, depois meto outro óleo e depois meto outro óleo. O que é que eu faço? Eu tenho os enroll-on e tenho uma sequência de 4 óleos essenciais. Isto é para se tu tens um problema grave como tendonites, reumatismo também, artroses, um problema grave. Então é incenso, portanto, se eu já estou a falar de roll-on, estou a falar que vou diluí-lo com óleo de coco fracionado e vou pôr 30 gotas de óleo essencial num roll-on de 10 mililitros. E isto é a forma em que tu poupas mais óleo essencial, por isso eu aconselho-te a usar assim, porque também é a forma mais segura. Então ganhas 2 vezes. Então, eu ponho incenso, deep blue, helicrício e copaiba. Ponho esses 4. Também é muito bom pôr lemongrass, ok? Mas eu faço com estes 4. E isso é uma, depois outra, depois outra. E realmente ajuda em dores. Se tens assim dores deste tipo, aconselho-te a experimentares este protocolo porque realmente é feito de maravilhas. Ou seja, tem-me ajudado a mim, também o meu cunhado foi operado ao joelho, também está a aplicar e com isso que consegue superar as dores e conseguir ver depois uma evolução. Aromaterapia, excelente, como já tinha a falar. A nível mental e emocional. Então, o óleo essencial de incenso vai-te ajudar realmente a acalmar as emoções. E há uma coisa que eu quero, justamente hoje estava a ver uma aula super interessante de óleos essenciais e emoções. E, é a Patrícia Queiroz, ela estava a dizer que não importa a quantidade de óleos essenciais que tu uses, se tu não sabes qual é a raiz do teu problema, ok? Eu não sei se vocês têm o livro da biodescodificação, ou se vocês já alguma vez ouviram falar da Louise Hay. Eu trabalho muito com esse livro, mas basicamente é, mesmo eu quando tive o cancro, não importa a quantidade de coisas que eu fizesse, se eu não conseguisse descobrir onde é que vinha essa doença, ok? Eu tenho que estar muito consciente de onde vem. Então eu quero que vocês comecem a fazer este exercício. Que comecem, por exemplo, se vocês estão, sentem, por exemplo, ficam, pois, chateadas com alguma coisa chateou-se, alguma coisa pôs vocês com raiva de algo, certo? Estão chateadas com algo. Deem uma respiração profunda e de 1 a 10, tentem identificar quão chateada estou. Então, por exemplo, eu estou de 1 a 10, quão chateada estou? Estou a um 4. Então imaginam esse 4 como 4 monstros aí. E o que vão fazer é, por exemplo, é colocar uma gota de incenso na mão, esfregar
e sentir agora, não dá para fazer isso sem começar a sorrir, não é? Então, sentir e analisar de 1 a 10 que tão chateada estou. E aí consegues analisar que já reduziste essa, pois essa qualificação. Assim poderoso é este exercício tão simples, ok? Eu acho que já é a altura de nós darmos tanta importância às nossas emoções como nós damos supostamente à nossa saúde. Portanto, vocês não podem estar a arrastar dias e dias de estarem de mau humor, porque sim. Não arrastem isso. Porque isso vai ficando acumulado, acumulado, acumulado. E ao ficar acumulado, isso só vai fazer com que vocês tenham cada vez relações mais conflituosas à vossa volta. E o que é que isso vai fazer? Vai fazer com que vocês fiquem mais chateadas. E o que é que isso vai. Percebem? Vocês entram num círculo vicioso e não virtuoso. Portanto, vamos começar a usar estes óleos essenciais que vocês já têm em casa para realmente começar a entender onde estão as vossas emoções. Quando é uma sensação de estar chateada, essa emoção normalmente está no estômago. Então tenham a capacidade de entender onde é que ela está. E o que vocês fazem é inspiram tranquilidade, inspiram o vosso óleo essencial e ao expirar façam passar essa emoção do estômago até ao coração, ok? E quando inspiram esse óleo essencial, levem esse sorriso que saiu ao vosso coração. E é assim que nós conseguimos realmente alterar a nossa forma de estar na vida. Eu sei que não estamos acostumadas a fazer isso. E até parece, não, isso não vai fazer nada, mas convido-as a fazer este exercício, ok? E convido-as a fazer esse exercício todos os dias, porque realmente é muito bom. E obviamente podem fazer com outra pessoa, ou podem fazer a pensar, por exemplo, estou chateada. Bem, eu hoje quando estava a fazer o exercício, ok, estou chateada com o Sérgio, que é o meu companheiro, porque não lavou os pratos. Aquelas coisas do dia a dia, certo? Realmente uma pessoa vê que eu, ou seja, aí entendi que trazia essa sensação, arrastava essa sensação, e aí vem de dias a dias, e são só uns pratos, fez mil e uma outra coisa, ou seja, não importa realmente. Mas importa sim o que isso vai me trazer, ok? Sistema respiratório. Vamos sair disso e vamos para o sistema respiratório. Eu gostava muito também de ver se ao final da aula temos tempo para fazer um bocadinho isto. É muito bom expectorante, vimos, e por isso é tão interessante, eu adoro a química dos óleos essenciais, porque é tão interessante ver o que é que ele tem. Ele tem limoneno, obviamente que vai ser bom para o sistema respiratório, e obviamente vai ajudar nas bronquites, resfriado, tosses, etc. É muito bom para isso, porque tem o limoneno, senão não tinha essa capacidade, ok? Outra das coisas que eu quero tentar mostrar-vos, que pensamos sempre, óleos essenciais, pronto, é assim uma coisa, pois, interessante, mas não lhe damos o verdadeiro valor. Ou se calhar estou a falar desde a minha perspectiva. Eu se usei os óleos essenciais sem realmente saber grande coisa sobre eles. Eu usei os óleos essenciais porque eu estive, passei 2 anos a estudar plantas medicinais com populações indígenas, então achei que realmente, ou seja, já tinha um conhecimento de que as plantas têm realmente um poder medicinal, mas tive que ir investigar mais. O facto de ser de investigação científica faz com que tenha estas necessidades. E é interessantíssimo se vocês põem em Google Scholar e põem frankincense, ok? Óleo essencial, e vocês veem qual é os estudos científicos que estão a fazer à volta do óleo essencial. Como vocês veem aqui, por exemplo, nestes estudos científicos, se querem depois posso falar, aqui usaram Boswell e a Sacra, também é importante ver o que é que eles usaram, e veem que anti-tumor activity of frankincense. Conseguem já, e já estão cada vez mais a conseguir entender o que é que os óleos essenciais de frankincense fazem a nível de problemas como o cancro, ok? Aqui, por exemplo, tem um estudo científico que
conseguiram ver a propriedade de anti-inflamatório, ou seja, para a artrite e artroses, analgésico, eu também falei nessa parte do analgésico, é muito bom quando tens esse tipo de problemas, e consegue realmente, aqui este estudo é super interessante, e realmente eu cada vez mais vou andar com o óleo essencial de incenso, porque trabalha a nível neurológico, ou seja, realmente tem uma função a nível, por exemplo, do que é o Alzheimer. Já estão a estudar o óleo essencial de incenso para problemas como o de Alzheimer. E conseguem estudar que as propriedades do óleo essencial conseguem regenerar as nossas células cerebrais ao ponto de conseguir ajudar-nos nesse tipo de doenças. Por isso, óleo essencial de incenso a todo o tempo, ok? Mas é também para vocês verem que sim, há muito estudo científico e não é realmente algo que se tirou daqui ou da lá, é algo que já está a ser estudado há muito tempo. É muito difícil, obviamente, nós pormos, por exemplo, a medicina moderna a usar óleo essencial de incenso. Porquê? Porque nunca vai ser protocolado. Para ser protocolado seria realmente uma catástrofe. Porquê? Porque aí então teria de ser, pois teria de ter, ser propriedade de alguém. É o que a Monsanto está a tentar fazer com as sementes, certo? Nós não queremos que as boswellias sejam propriedades de alguém. Queremos que as boswellias continuem a ser propriedades tribais, como tem sido até agora. Por isso, é muito difícil trazer para a medicina moderna, mas há um espaço gigante para nós conseguirmos juntar a medicina moderna com a medicina tradicional, porque isso realmente também é medicina tradicional, e conseguirmos juntar esses dois tipos de medicina. Eu acho que aí é onde está o futuro da medicina como um todo. Outra coisa que eu também queria dizer é que é grátis. Na verdade temos uma série de produtos grátis este mês. Tens o cipreste e tens o incenso. Esses são os dois produtos grátis, ok? Tens 10% no Aromatouch, também é uma mistura que eu gosto muito. E se tu tens alguém que acha que está super interessado neste tipo de coisas, há uma promoção muito boa que é, se essa pessoa se inscreve, pode ganhar o LLV, que basicamente são os suplementos. Tenho que dar uma aula sobre suplementos, eu sei. Quero dar-vos essa aula sobre suplementos porque é do mais importante que existe. Mas se têm dúvidas, depois contactem. Mas isto é para novos inscritos, não é para nós. Mas temos acesso ao incenso grátis. O incenso é um óleo essencial que custa à volta de. Deixa-me ver se eu me lembro o preço em euros. Se eu acho que está em 60 euros, uma coisa assim. Por aquilo que eu vos disse. Ou seja, porque é que está este preço? Porque é uma resina, então precisas de muita resina. E porque nós temos que respeitar os ciclos das boswellias. Então nós não podemos retirar incenso todos os anos do mesmo, ou seja, das mesmas árvores. Certo? Temos que fazer uma rotação e isso significa que temos menos árvores. Obviamente, se eu fizer e tiver nas cintas e fizer todos os anos e não ter em consideração o nível de recuperação dessas árvores, sim consigo ter um incenso mais barato. Mas eu prefiro muito mais ter um incenso que seja ambientalmente e socialmente sustentável, e não ao contrário. Bem, esta era a nossa aulinha. Eu não sei se vocês ficaram com dúvidas, gostaria muito de ouvir. Já tenho aqui a Arcelia. Arcelia, ahorita te empiezo a hablar contigo, perdón, agarraste una clase en portugués, luego me dirás qué piensas. E não sei se vocês têm alguma dúvida sobre o incenso. Diana? Carmen? Sim, eu vou ter que ver o vídeo outra vez, não é? Porque eu ainda nem vi o Open the Box, por isso. Mas pronto, gostei bastante, sabes imensa coisa, Joana. Sim, não, o incenso é daqueles que. Por isso é que é o rei, por isso é que foi dado ao menino Jesus, sabes? Uma pessoa que começa por isso é uma super ferramenta. Uma super ferramenta. Diana, incenso para a Carola, agora que a tua memória deve estar assim, tipo a 10%. A minha memória está sempre a 10%, portanto agora está a 5%. Já sabes que o incenso pode-te ajudar nisso? Eu aconselho a usar o incenso nisso. Mas nisso aconselhas, por exemplo, em aromaterapia, por exemplo. Memória é aromaterapia. Ok? Outro que te ajuda muito na memória é o alecrim, em aromaterapia. Ok? Uma coisa, só uma curiosidade.
Sim. Eu estava a falar sobre pessoas com Alzheimer e tudo mais, só com aromaterapia. É muito, assim, com aromaterapia, como podes ajudar melhor? Obviamente, a aromaterapia, por exemplo, o que é que eu faço? Eu muitas vezes faço, com incenso posso fazer, não podes fazer com todos, tens de ter muito cuidado, sempre tens de diluir, mas com incenso o que eu faço é isto, não estou a meter uma gota e meto aqui. O que é que isto faz? Aplicar assim é uma aplicação tópica, porque estás a aplicar na pele, mas mais de 90% vai para o ar. Então estás a respirar, certo? Está a funcionar como perfume com as suas características medicinais. E é isso que nós estamos a fazer quando aplicamos assim. Não todos os óleos podem ser aplicados assim, por isso é que temos o difusor, que é uma forma muito segura de usar em aromaterapia os óleos essenciais. É a forma mais segura, certo? O que tu podes ter, por exemplo, é o roll-on. O roll-on é muito mais. É uma coisa que podes ter também na tua mala, é uma coisa que podes ir aplicando, então tem muita utilidade o roll-on. E lembra-te, quando estás a meter isso, também estás a ajudar a nível respiratório, também estás a ajudar a nível alimentário e, por exemplo, também outra forma que eu uso muitas vezes, ou seja, eu uso como para os meus cremes, que não são cremes porque uso óleo, para os meus óleos da cara, certo? Eu uso este para os meus óleos da cara. Então eu sei que estou a meter e estou a ajudar para o meu cérebro a ver se pá, aí mais outras 3 células decidem ativar-se. Sim, outras 3 células da minha memória decidem ativar-se e por aí adiante construir um pouco a minha memória. E assim, então também pensa Pensar que se tu, também nesse tipo. Exato. sim, se tu aplicas como creme da noite, já estás a respirar o óleo essencial durante toda a noite. Então tu já estás a fazer esse tratamento, vá. Podemos chamá-lo tratamento, certo? Giro, yeah. E é um óleo essencial que é muito seguro. No sentido em que, por exemplo, se pode usar com grávidas, pode-se usar com crianças, não é um óleo essencial que tenha compostos químicos que sejam altamente ou que sejam muito fáceis de oxidar, não é. É um óleo muito seguro. Então, por isso, sim. E também podes usar com pessoas idosas, por exemplo. Que sempre tens de ser diluir Vamos mais. perguntar a seguir, sim. Sim. Ou seja, pessoas idosas, crianças e grávidas, a diluição é maior. Portanto, essa é outra característica que nós temos que ver, ok? Sim. Obrigada. Vai, muito obrigada, meninas. Obrigada, Joana. E alguma coisa, digam, olha, Diana, depois temos de falar do teu plano de. Sim, tenho que pensar melhor nisso. Estava agora Vá. a pensar nisso também. Mas Então falamos. pensa nisso e depois diz-me alguma coisa. Eu vou estar por aqui. Está bem. Vá. Beijinhos, Carmen. Já sabes, tens uma Tchau. tarefa. Tá bem. Tchau, obrigada, Joana. Beijinhos, obrigada. Beijinho.